Boa tarde, amantes da sétima arte. Bom, em 2018 estreou O Doutrinador, no caso, nos nossos cinemas, né? Em termos de bilheteria, vendeu mais de 300 mil ingressos, fez também, para minha surpresa, mais de 700 mil dólares, no caso, né? Ou seja, foi um sucesso grande, no caso, padrão do cinema tupiniquim. E, sem contar, que é a adaptação de um personagem de história em quadrinho, vigilante, um anti-herói brasileiro, pessoal, combatendo vilões em cidades com caracterizações, gírias, tudo nosso, tudo com a nossa língua, do nosso jeito de contar a história e de fazer história. Isso por si só já vale a ida, já vale a conferência. Filme, foi gravado também a série. O filme ele tem uma duração entre 1h30 e 2, e a série vão ser 7 episódios de 45 minutos de duração, sendo que o primeiro já estreou agora, dia 1º de setembro, como eu já tinha falado anteriormente. No cinema, eles tomaram uma decisão na hora de adaptar a mídia, né, de passar os quadrinhos para o cinema, que eu acredito também que foi a mais acertada. Nos quadrinhos, como é uma outra linguagem, dá pra você trabalhar melhor o fato de você não conhecer o protagonista, de você não saber quem é. E no cinema, eu acredito que eles tomaram a decisão correta de dar nome aos bois, ou seja, de pegar um ator, um Kiko Pisolato, que fez que é o protagonista, que faz é o nosso herói, né? O anti-herói. Tem participações especiais de Eduardo Moscovis e Maria Gabriela, que são atores tarimbados, que já têm experiência. E são justamente os nomes que melhor, são os personagens que melhor desempenham o seu papel, né? Talvez pela experiência e tudo mais. O filme tem os seus altos e baixos. Pontos altos. Ele tem cenas de ações bem feitas. Tem também a caracterização da cidade, que, como nos quadrinhos, eles meio que fizeram o inverso. Nos quadrinhos você tem todos os nomes reais das cidades onde acontece, o estado, os locais, tá? Eles só mudam o nome, na realidade, dos vilões, que são os políticos, né? Apesar de você ler a história, saber quem é quem. No filme, não. Eles optaram por criar uma cidade fictícia, a cidade de Santa Cruz. Descobri que eles fizeram, para minha surpresa, que eles gravaram o filme todo em São Paulo, mas a impressão que tem é que eles pegaram cada pedaço de cada cidade e fizeram uma compilação e transformaram essa cidade fictícia, que é muito bacana. Lembra um pouquinho assim, meio Gotham, bem soturna, bem escura. Nas cenas noturnas, né, quando ele faz os ataques e tudo, quando ele vai combater o crime, né, do jeito dele. Esses são os pontos bons. O ator também, pegaram um ator que, por mais que seja novato, ele tem o porte físico para exercer o personagem, né, para fazer as cenas de ação e tudo mais. E pelo que eu já li, as entrevistas que ele já deu, percebe-se que ele teve esforço, ele se preparou realmente fisicamente, treinou, enfim, realmente entrou de cabeça no personagem. Pô, isso é muito bacana, porque quem está fazendo isso sabe do potencial, ou seja, nós não temos, o cinema brasileiro ele não tem um histórico muito grande de filmes de ação. Tirando Tropa de Elite, eu acredito que não tenha mais nenhum outro de grande relevância, que tenha feito sucesso pelo menos. E isso é muito interessante, levando em consideração, de novo, é um personagem baseado num personagem de escola em quadrinho. Então vale a conferida sim. Quais são os pontos baixos aí, que é necessário falar realmente? O roteiro. É meio complicado você fazer. Quando você faz a obra em quadrinho, é mais fácil, no caso, você tornar os personagens um pouquinho mais caricatos. Então os vilões, por exemplo, do treinador nos quadrinhos, eles são realmente bidimensionais. Quem é ruim mesmo, e de acordo com a visão do protagonista, tem mesmo que morrer mesmo. No cinema, quando eles fizeram isso, soou caricato demais. Ministra, acredito que Vossa Excelência já tenha visto as notícias de ontem. Caricato demais. Essa transposição não ficou bem redondinha, não. Então, poxa, os vilões eles são ruins mesmo, só que eles chegam assim a virar uma coisa até um pouco over, sabe? Tem momentos ali em que eles estão rindo, parece risada de vilão da Disney. Então, isso poderia ter sido um pouquinho mais amenizado, se aprofundando um pouquinho mais nos personagens, tá? Incluindo os seus protagonistas, porque o doutrinador ele não está sozinho nessa jornada. No filme ele tem meio que um sidekick, né? Tal qual o Justiceiro, que tem um micro, ele tem também uma hacker que ajuda ele durante essa jornada. Ajuda ele, no caso, a obter as informações que ele precisa para fazer o que ele faz, né? Então, desse ponto, realmente, o filme ele peca um pouco. Ele não tem realmente uma profundidade, trabalha com muitos atores iniciantes também, e isso tem o seu preço. Você consegue perceber que alguns vilões, tirando aqueles que eu já mencionei, que são atores tarimbados, soam caricatos. É motivo para não se ver o filme? Lógico que não. Eu acho que é importante justamente prestigiar o personagem, justamente pelo fato do ineditismo e o pioneirismo, no caso do cinema de ação brasileiro.
A série de TV, como eu mencionei antes, foi gravada junto com o filme e estreou agora o primeiro episódio, 1º de setembro. Ser lançados em todo domingo realmente pelo canal Space. A série ela tem a chance de acertar onde o filme, devido a tempo de duração curto, errou. Aprofundamento no caso dos personagens, então tem chance de mostrar mais do personagem, do Miguel, como é o preço de se revelar a identidade do protagonista, né? Então tem que se aprofundar, tem que mostrar mais da história dele, que a origem dele se assemelha muito à do Justiceiro, como eu mencionei na parte do cinema. Ele tem devido a um problema, a uma fatalidade junto à família dele, ele se indigna contra a corrupção e os políticos, e isso é o fator que o motiva, no caso, a lutar. Diferente dos quadrinhos, onde realmente foi simplesmente a indignação mesmo que atingiu o ápice, no caso, né? E fez com que o herói nos quadrinhos fizesse o que ele fez. Na série, então, nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de conhecer personagens que estão presentes no quadrinho e que ficaram um pouquinho de fora da versão cinematográfica. E é nisso que a gente está apostando, pessoal. Ou seja, vamos apostar de que com esse tempo a mais que eles têm, afinal são 7 episódios, que eles tenham tempo de amadurecer, de mostrar mais dos vilões, mostrar mais daquele ambiente, mostrar mais da cidade. E essa é a aposta, no caso, e a recomendação que eu faço. Vamos prestigiar, no caso, não apenas o cinema, mas também o produto nacional, né? Deem um joinha e, por favor, compartilhe, no caso, o vídeo com outras pessoas e tudo, que tenham interesse, no caso, pelo personagem, ou tenham simplesmente interesse pelo produto, no caso, que é feito, né? Cinema audiovisual aqui nacional. Um abraço e até a próxima.